pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, sendo convidado por esse grupo maravilhoso do Despertar da Abundância nessa semana, nesse espaço, nesse momento em que está sendo tão importante estarmos acordando consciências, acordando as pessoas para prestarem atenção em alguns movimentos e esses movimentos no fundo manterem elas saudáveis. Eu como médico há mais de 22 anos, sou Juarez Furtado, trabalho em Itajaí, Santa Catarina, e há mais de 20 anos atendendo famílias, porque no meu percorrer eu tenho a pediatria também como caminho, encontrando famílias, pessoas, adultos e crianças, pude perceber o quanto é importante estarmos mais cientes e sabermos mais sobre a natureza humana, sobre quem somos, sobre por que adoecemos e sobre como podemos trabalhar esse adoecer. E nesses 22 anos percorrendo a busca pela terapêutica e pelo tratar e cuidar do ser humano, eu encontrei no meio da minha caminhada a homeopatia. Eu quero trazer para vocês aqui nesses poucos minutos um pouco do que a homeopatia veio acrescentar e agregar na minha vida como profissional médico e na minha vida pessoal também, né? É muito interessante porque ela começou com uma ideia de atitude terapêutica como uma das maneiras de eu poder lidar energeticamente com essa parte, inclusive energética, que na minha faculdade não foi se falada muito, nós não tivemos as cadeiras de homeopatia ou de medicinas mais integrativas, e a homeopatia entra dentro desse universo, entra dentro de um espaço onde o ser humano é visto de uma maneira que a física moderna, a física quântica hoje nos conta que somos seres de mais universos, temos mais partes, digamos assim, o ser humano não é só um ser humano de um corpo, nós temos mais corpos, e esses corpos eles precisam também de tratamento ou cuidados ou atenção. A homeopatia vem tocar numa parte do ser humano que faz com que acorde as forças de vida, as forças de recuperação, as forças de regeneração corporal. E aí sim a gente poder ter um caminho de curas ou um caminho de melhor ou de outro tratamento. A homeopatia, como outras medicinas, como a antroposofia, que também fazem parte do meu caminho, como a medicina quântica e como a própria ortomolecular, eles vêm para complementar o que a gente na medicina tradicional procura e trabalha. Ou seja, a gente vem para completar esse tratamento e entender que um ser humano, a partir de alguns anos atrás, quando a física passou de ser uma física newtoniana, cartesiana, para uma física mais holística, entrando no universo da energia, quando a partir de Einstein a gente começou a entender que energia é igual a matéria mais a velocidade da luz, ou seja, a matéria posta em movimento, ela vira energia. Ou seja, depois com Max Planck e outros pesquisadores, foram se descobrindo dentro da física, aquele pessoal que estuda a matéria e que estuda justamente essa parte da matéria, entender que o ser humano ou que o mundo não é só material, que o mundo sim é energético e que tudo no mundo, todas as partículas, todos os elementos, todos os átomos, eles têm momentos em que são ondas e tem momentos que são partículas, ou seja, tem momentos em que a frequência é uma música, é um tom, é uma cor, e tem horas que ela é matéria, em que ela literalmente agrega-se, ela literalmente é matéria. E eu queria estar trazendo para vocês um pouco desse universo da homeopatia, onde a medicina energética, onde a gente entender que o ser humano tem uma parte dele, ou partes dele, em que a linguagem física bioquímica não toca, porque nós estamos acostumados a ir numa farmácia, e tristemente, inclusive, a comprar saúde na farmácia. A gente não compra saúde na farmácia. A farmácia é um lugar em que a gente vai lá para comprar instrumentos ou procurar alguns instrumentos que nos ajudam a entrar no equilíbrio, a sair daquela posição de desequilíbrio, de não estar mais firme, de estar ínfirmos, que do latim vai dar enfermidade. Então, entrarmos no estado de enfermidade quando nós não conseguimos mais estarmos em equilíbrio. E aí sim, às vezes, precisamos da medicina tradicional, assim como de outras medicinas. Nesses poucos minutos vamos estar falando sobre o que é a homeopatia, como ela age, como ela atua, algumas diferenças que são comuns nas dúvidas das pessoas,
e algumas dúvidas vão ser sanadas aqui para vocês poderem reconhecer mais essa técnica terapêutica, que eu tive a oportunidade de conhecer logo que me formei fazendo pediatria e logo também fui fazer a formação em homeopatia. Homeopatia trabalha num sentido, num caminho, digamos, diferente ou num sentido diferente de olhar sobre a doença. É super importante a gente entender que saúde e doença são elementos diferentes, mas olhados por determinado ângulo você consegue entender melhor. O ser humano tem como crença, e culturalmente nós carregamos a ideia de que que a doença é uma coisa ruim e que a doença é um mal que faz com que a gente sofra. No fundo, as doenças elas vêm trazer o quê? Vêm trazer luz àquela sombra que está acontecendo naquele momento de vida da gente. Nada melhor, e a física moderna hoje nos comprova, que a partir do momento que eu olho para algo, quando um observador, quando uma consciência maior olha para algo, ele já está mexendo nesse algo, molecularmente. A gente já está participando do processo. A ciência antiga acreditava e trazia a ideia de que a gente, que o observador, que o cientista não participava do processo da experiência em si. Mas a física moderna, depois de Max Planck, enfim, de Einstein em diante, onde veio se firmar a física chamada quântica, essa contemporânea, veio afirmar que sim, a consciência, o observador muda no resultado, inclusive, do experimento. É muito interessante, porque aí nós começamos a entender o quanto faz parte, num encontro ou numa atitude terapêutica, o médico ou o terapeuta como peça fundamental e como instrumento de cura. Inclusive, hoje a física moderna tem estudado, os russos estão fazendo pesquisas onde estão observando que a gramática, o verbo, ele mexe nas moléculas, ele pode mexer no DNA. Isso já tem estudos em andamento e já faz a gente perceber e entender o quanto é importante sim a palavra e o quanto é importante quando a gente fala algo e a gente aprende. O quanto a informação é o melhor remédio. Porque aí sim eu posso mexer na minha dinâmica, eu posso caminhar para a salutogênese, para manter e gerar saúde sempre. E o que é a homeopatia? A homeopatia é um método de tratamento que foi criado pelo médico alemão Samuel Hahnemann, por volta de 1796, que se fundamenta nas leis dos semelhantes, citada pelo pai da medicina Hipócrates, já lá, bem antes de Cristo, em 450. Segundo essa teoria, essa lei, o semelhante se cura pelo semelhante, ou seja, para tratar um indivíduo que está doente, ao invés de eu usar um tratamento que vai combater as reações e os sintomas que ele está apresentando, inclusive reações e sintomas que promovem e fazem parte do processo de cura, para tratar o indivíduo que está doente é necessário aplicar um medicamento que apresente, quando esse homem está são, por exemplo, os mesmos sintomas que o doente apresenta. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, ao ingerir tóxicos, alguma doses tóxicas de uma certa substância, ele vai apresentar sintomas como dores gástricas, vômitos e diarreia. Se por outro lado, ele for administrado essa substância preparada homeopaticamente, ou seja, super diluído e dinamizado, a esse enfermo que tem essas dores gástricas, que tem os vômitos e tem a diarreia, com essas características bem semelhantes àquelas que são causadas quando se toma a substância em questão, tóxica, e eu tenho os mesmos resultados, a cura acontece desses sintomas. Ou seja, uma coisa na homeopatia é muito interessante. Quando nós falamos o que é saúde e o que é doença, nós precisamos entender que quando o ser humano adoece, ele está adoecendo porque ele precisa aprender algo. Aprender algo em algum dos 4 níveis que esse ser humano é composto. Um ser humano visto de várias linhas, ou principalmente da medicina antroposófica, que é a base do meu trabalho, quando o ser humano ele é visto como a partir do momento de 4 elementos que tem na natureza, nós temos 4 constituições, nós temos 4 corpos. Uma parte desse corpo é um corpo chamado de vida, é um corpo que nos regenera, que cresce, que reproduz. É um corpo que tem muito a ver com a natureza lá de fora, com o reino vegetal, que é um reino muito vivo e que tem a capacidade de crescer e se regenerar. Ele tem essa capacidade de crescer e regenerar porque ele tem, a partir da água, esse elemento que na física moderna eu posso chamar de campo. Quando a gente entra em contato com a água, os nossos campos de energia, de vitalidade são acordados.
É ali na presença da água que a vida acontece. Portanto, quando nós trabalhamos com essas substâncias que são materialmente tóxicas, quimicamente, né, você ponderalmente vai pesá-las e elas têm, por exemplo, como o arsênico, um dos metais mais tóxicos que a gente tem, que inclusive estamos todos muito intoxicados hoje em dia por causa dos agrotóxicos. E a nossa água que está toda contaminada, né? Eu canso de receber no consultório de ter pacientes intoxicados por arsênico. Mas imagine você pegando então essa substância que mata, você pode lamber um pozinho desse elemento e cair duro. Quando você dilui ela em água, e aí como é que funciona a homeopatia? A homeopatia, eu tenho uma matéria, uma substância, que ela é diluída em vários vidrinhos, onde tem soluções de água com um pouquinho de álcool de arroz, porque é um grande conservante. O álcool é usado há milênios, os antigos usavam na farmácia, na própria alquimia. É um bom elemento que mantém estável aquela solução. Então, naquela aguinha com um pouco de álcool de arroz, é diluído a cada vidrinho, e isso é feito a milhares de vidros, e ao mesmo tempo que é diluído essa substância e pingado, por exemplo, num vidrinho de 50 ml, eu agito esse vidrinho por 100 vezes, por 1000 vezes, eu agito ele por muitas vezes, ou seja, eu ponho movimento naquela matéria. E segundo Einstein, se eu ponho movimento na matéria, eu solto e eu libero naquela água, que inclusive é um elemento que guarda memórias. Vocês já ouviram falar nas memórias da água e o quanto as águas têm memórias. Eu libero através daquele movimento, naquele líquido aquoso, naquele campo aquoso, forças que estavam construindo aquela substância. Substância essa que o próprio termo diz, substância, algo sobre aquela estância. Ou seja, já na etimologia das palavras, na origem das palavras, a gente consegue perceber o que hoje a física moderna nos conta. Que no fundo, quando eu tenho algo material colapsado, algo plasmado, algo firme, quando eu tenho um elemento físico plasmado, existe todo um campo de forças que constroem aquele elemento. Existe um campo de forças que faz com que ele saia do estado onda e caia na partícula, como hoje os físicos modernos nos contam, matematicamente falando. É interessante a gente falar de energia hoje em dia e de falar de energia 10 anos atrás, porque antigamente a gente era visto, inclusive dentro do meio médico, como pessoas que acreditavam em coisas. Quando a gente pega uma substância, dinamiza ela, dilui e dinamiza, põe em movimento, força em cima dela e libera naquela água as forças que construíram aquilo. Quando a gente faz isso, antigamente era um olhar místico, era visto o médico ou um terapeuta como um místico que acreditava na homeopatia, como acreditando na acupuntura, como é que uma agulha na ponta do dedo vai me parar uma dor de cabeça aqui em cima. É porque não há uma leitura do ser humano completa, é uma leitura parcial. E a física moderna veio tirar o místico para trazer agora o científico, para trazer a ciência. E aí é que está o barato, aí é que está o inlã. É agora que eu consigo perceber o quanto é válido esse tipo de terapia. O quanto realmente a gente consegue movimentos com os pacientes que eu poderia dizer em alguns momentos mágicos. Como que eu posso mexer na dinâmica, no humor, como eu posso mexer na pele, como eu posso mexer nos órgãos dessa pessoa. A homeopatia toca no físico ao mental. A homeopatia, ela, apesar de ser algo impalpável, que eu não consigo ponderar, pesar com um olhar cartesiano de 300 anos atrás. Há 300 anos atrás nós olhávamos o mundo, como no século XVIII, a gente olhava o mundo como algo apenas materialmente físico, sólido, e era tudo, havia a partição, você olhava os elementos de uma maneira em que hoje a física moderna nos traz um novo olhar sobre o que é material ou não. A física moderna hoje nos diz que 1% é matéria. 99% que eu não estou vendo com os meus olhos, com os meus órgãos sensórios humanos, e por não estar vendo não quer dizer que não exista. Eu também não vejo, por exemplo, a luz passar por esse fio a hora que eu aperto o botão, mas é só enfiar a mão num fio desencapado que eu vou sentir
o que é a eletricidade caminhando e que me foge aos meus olhos. Quando a física moderna vem nos dar um aval científico e não mais místico, de que a matéria, na verdade, é uma parte do que existe, é simplesmente, digamos, a ponta de um iceberg. Quando eu percebo isso, eu percebo outros campos. E percebendo outros campos, ou outros espaços, ou outras regiões, ou outros elementos que constituem a substância, eu consigo atuar nela de uma maneira em que, por exemplo, Amit Goswami da física moderna e outros pensadores dizem, como Rudolf Steiner da antroposofia, uma causa descendente. Ou seja, são de consciências maiores que a matéria vai sendo plasmada e aí fisicamente eu consigo ter ela. Então agora eu consigo entender como é que a homeopatia, por exemplo, essa substância diluída em vários vidrinhos, agitada e chacoalhada, como que depois de um determinado tempo eu tenho apenas a memória na água daquilo que era ou que constrói aquela substância aqui na Terra, quando eu tenho ali aquele movimento e dependendo eu posso elevar a frequência daquela informação, eu posso simplesmente só dar um sussurro para o meu corpo, dando uma dinamização que a gente diz mais baixa, dando uma centesimal baixa, CH3, CH4, ou uma decimal, que é uma das maneiras de eu diluir isso, e fazer uma D1, D2, D3. Quando eu faço essa diluição mais baixa, eu vou tocar nos corpos mais baixos, densos, no meu corpo físico, numa dessa parte, principalmente esse que a medicina tradicional lida, que é o corpo da bioquímica, que é o corpo físico, que vem do reino mineral. Esse corpo físico que eu vou no laboratório e dose o cálcio, o fósforo, dose o iodo que tem dentro de mim, ou seja, esse elemento físico, material, constitucional que o cartesiano consegue ver bem e consegue trabalhar bem. Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou tocando, eu tenho um reino, eu tenho um corpo, mas eu tenho outros corpos. Na homeopatia, eu já percebo que eu tenho um corpo que faz esses minerais se organizarem, faz esses minerais terem uma qualidade diferente, uma pedra diferente de uma planta, já tem uma capacidade de crescer e regenerar. Quando eu tenho uma capacidade de regenerar, porque justamente ali passa água e essa água cria esse campo de força e esse campo de possibilidades para que as moléculas justamente cresçam e regenerem, tem essa capacidade vital que a homeopatia de Hahnemann traz com o vitalismo. Quando eu uso medicamentos dinamizados, dependendo da dinamização, eu vou tocar nesse corpo vital. Eu vou tocar naquilo que Hipócrates chamou de vis medicatrix. Eu vou tocar naquela parte que nos cura. Eu vou tocar no remédio. Eu vou tocar no médico interior. Então a homeopatia ela é excelente porque ela pode tocar muito fácil nesse médico interior, sem precisar passar pela bioquímica. Aí é que está a grande jogada. E sem a bioquímica eu não preciso ter sintomas, efeitos colaterais, eu não vou ter isso. Eu vou ter mudanças, transformações que são mais lentas, sim, por quê? Porque quando eu preciso aprender e quando a vida em mim precisa aprender, eu preciso de tempo. Tempo, vida. Quando eu consigo esse tempo, quando eu passo esse tempo recebendo uma informação, eu tomo uma atitude ou eu tomo um movimento chamado pedagógico. Eu tomo as rédeas dessas forças curativas na mão. Então, quando eu uso E aí é que a homeopatia entra na grande sacada. Se eu tenho uma dor, eu tenho que parar e perceber por que eu tenho essa dor. Aí está uma grande questão. Por que a gente adoece? A gente adoece porque parte desses corpos precisam vivenciar, exercitar algo. Eu costumo dizer que a saúde a gente não compra, a gente conquista, e que é através do exercício de manter-se saudável em pequenas doenças é que eu treino e fortaleço o meu corpo vital ou o meu médico interior. Ou seja, o meu médico interior precisa estar indo na academia de vez em quando malhar, de vez em quando passar por um resfriado, de vez em quando passar por uma gripe, para que eu possa exercitar forças curativas dentro de mim. Forças essas que nasceram comigo. Forças essas que dependem das farmácias e dos médicos de fora. Forças estas que devem ser potencializadas e que infelizmente a medicina tradicional não olha e não trabalha com isso. Porque infelizmente foi consolidada em cima de uma indústria, de um olhar bioquímico apenas, e aí a intenção não é gerar e promover a cura, e sim manter e usar instrumentos para silenciar essas dores,
para acalmar os gritos e para poder sim deixar esse corpo, esse médico interior, às vezes em algum momento, respirar e transformar e se curar. Então a homeopatia ela vem para resgatar o que a gente chama de vitalismo, ou de justamente trazer o apostar no ser humano. Apostar que é fantástico, né? Apostar que, por exemplo, eu com a pediatria encontro milhares de mães hoje, infelizmente, inundadas por um medo, inundadas pela desinformação, pasmem vocês. Hoje, diferente da bisavó que não tinha Dr. Google e não tinha o Dr. Juarez ou um outro médico pediatra a meio metro de distância, como não se apavoravam, como elas sabiam, por exemplo, que uma febre era amiga e que ela não deveria ser cortada, não deveria ser podada e que sim deveria ser bem conduzida, porque bem conduzida ela seria sim um estímulo para gerar e transformar e manter o meu pequeno muito mais imunologicamente saudável e forte. E aí ela tinha esse olhar, e hoje as mamães chegam no consultório cheio de tablets, cheio de próteses, esses celulares que nós hoje carregamos, que nem celular mais são, porque são literalmente próteses, nós carregamos isso quase que conectados a nós e não vivemos mais sem esse instrumento. Então quando elas chegam desinformadas, e eu preciso sim trazer a informação, porque informação é o melhor remédio, não é na farmácia que ela vai encontrar a solução. A mamãe precisa entender que são os atos, os movimentos, a entrada a um supermercado, a escolha das prateleiras que vai definir a saúde do seu filho. E quando ela faz isso de uma maneira consciente, ela aprende a fazer isso, ela está participando do processo de cura, ela está sendo a médica ali, e ela é a melhor médica que um filho pode ter, é sua mãe e seu pai. O médico ele não cura. Eu costumo dizer que o médico não é ele que promove a cura, ele simplesmente vai dar algumas fórmulas, alguns caminhos, algumas dicas. Quem promove ou quem escolhe adoecer, manter-se adoecido ou não, somos nós como pacientes. Pacientes que não devemos ser, e sim atuantes. Eu costumo dizer que no consultório eu não tenho pacientes, a gente precisa ter atuantes. Pessoas que saibam ir no supermercado, que saibam decidir as coisas muito mais conscientes e acordados. E é para isso que estamos nesse espaço aqui, despertando consciências. E aí quando a gente traz essa consciência, essa mamãe que está inundada de medo, essa mamãe que tristemente não tem informação de qualidade, porque hoje em 10 minutos você vai receber no Google respostas de coisas alarmantes que vão te fazer perder a noite de sono, ou uma, ou duas, ou três, como eu tenho aqui no consultório, quando as mamães resolvem ler os exames antes, ou estudar os exames antes, ou interpretar esses exames antes de chegar para a gente. Então, elas chegam desinformadas, e aí quando a gente começa a trabalhar e trazer para ela a visão de que esse filho nasceu com capacidades curativas e que eu só preciso, através de uma boa alimentação, de bons hábitos, de bons costumes e principalmente de bom exemplo. Quando eu faço isso, essa mamãe entra nesse estado de consciência, tem os insights dela, ou esse paciente adulto tem os insights dele, ele consegue, junto com os homeopáticos, fazer uma coisa. Se eu precisava, para aprender algo, às vezes viver a dor, se eu precisava viver e sentir essa dor, eu posso, através de uma mesma dor diluída, ou dessa dor, digamos que muito mais sutil, através de gotas, através desse elemento diluído, se eu tomar essa dor, esses outros corpos que nós temos, eles poderão atuar de uma maneira mais saudável. E aquela parte que sente o mundo, que é a nossa alma, e aquele nosso eu que nos mantém firme, que é o síndico da casa, quando juntam esses 4 corpos, quando isso se alinha, quando eu entro em coerência, o processo de cura acontece. Ou seja, eu não deixo de viver a dor, eu recebo essa dor em forma de gotas, gotículas florais, na forma dinamizada ou energética. Quando eu tomo e entro em contato com essa dor, esses meus corpos não deixam de viver e não deixam de aprender com essa dor. E com isso, acontecer o quê? Um processo de cura.
Gostaria muito que vocês conhecessem o nosso trabalho. Através do site vocês vão me conhecer, é juarezfurtado.com. Nas redes sociais nós estamos como DR Juarez Furtado, no YouTube, no próprio blog do site, no Instagram, no Facebook. Ali sim a gente vai estar trocando muitas informações, trazendo dicas preciosas. Eu queria parabenizar esse movimento agora, o Despertar com a Abundância, com a Bárbara e todas as organizadoras, que tem a possibilidade de ter trazido para vocês esse pouco tempo de minha conversa, um pouco de luz e um pouco de informação para vocês entenderem um pouquinho mais desse universo terapêutico que a medicina hoje tem como possibilidade para tratamentos. Eu queria dizer para vocês que ela não só trata, mas ela transforma sim seres humanos a partir do momento em que nós não deixamos de viver o que nós precisamos viver, como nós dissemos. Fica aqui o abraço. Eu gostaria que vocês conhecessem meus trabalhos. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de aprender com as bisavós como elas conduziam a febre, como usam esse instrumento maravilhoso que é de curtir e conduzir uma febre e utilizar aquele calor como um elemento forte para potencializar o sistema imunológico da criança e fazer com que ela passe pelos processos e apreenda com aquele processo de uma vez por todas, e aí sim não precise tanta química ou para poder remediá-lo. Nos links da minha palestra, dessa minha conversa, vocês vão encontrar acesso a essas informações, a um vídeo que fala sobre como conduzir a febre e como a bisavó sabia isso no meio do mato há 70 anos atrás, sem ter o Dr. Gogo, sem ter o Dr. Juarez, coisas que ela aos 70 anos fazia e que hoje a física moderna e que a medicina já comprova como elementos importantes e reais de ativação e promoção da saúde e imunidade no ser humano. Fica aqui o forte abraço, fiquem bem, namastê, e que sejam despertados pelos nossos colegas aí participantes do grupo. Um abraço.